Meu nome é Maria Eduarda da Silva, eu sou do terceiro ano C e eu vou falar sobre a historicidade do campo elétrico. Primeiramente, tem um físico alemão, Otto von Guericke, que observou a repulsão entre cargas elétricas do mesmo sinal através de um experimento em que ele atritava uma peça de âmbar e a encostava em dois corpos. E quando esses corpos eram aproximados, eles se repeliam. Mas o fenômeno de atração e repulsão só foi demonstrado pelo físico Charles Dufay. O físico francês Charles Dufay explicou o experimento de von Guericke supondo dois tipos de eletricidade, a resinosa e a vítrea. A resinosa é produzida, por exemplo, por uma peça de âmbar atritada e a vítrea por vítreos. Ele também, como dito anteriormente, observou que dois corpos de cargas elétricas iguais se repelem e dois corpos de cargas diferentes se atraem. E também que corpos com cargas neutras têm o mesmo valor de cargas positivas e negativas. O físico americano Benjamin Franklin acreditava na transferência de cargas elétricas de um corpo para outro, e ele comprovou isso empinando uma pipa entre nuvens carregadas durante uma tempestade. O físico francês Charles Auguste Combe observou o fenômeno de força elétrica utilizando uma balança de torção, que faz medida entre a força de atração e repulsão de duas esferas eletricamente carregadas. O fenômeno foi definido como Lei da Força Elétrica, conhecida como Lei de Coulomb. Olá, professora Raquel. Meu nome é Maria Fernanda. Eu sou do terceiro ano C. O meu grupo é sobre campo elétrico e eu vou falar um pouco sobre os filósofos, sobre os físicos. Eu vou começar por Hans Christian Ørsted. Ele foi um grande físico que estabeleceu a partir do experimento que havia relação entre fenômenos elétricos e magnéticos. Ele também percebeu que uma corrente elétrica e um fio poderiam, enfim, mover a agulha de uma bússola. Ele também mostrou em 1820, a partir de um experimento que ele realizou, de que havia relação íntima entre dois fenômenos, e isso ajudou muito no desenvolvimento do magnetismo. Também temos William Gilbert. Ele foi um grande físico. Ele estudou a atração entre fenômenos magnéticos e eletrostáticos a partir do atrito entre dois certos materiais. Ele também foi um dos primeiros a atualizar os termos elétrica, energia e força elétrica, e também contribuiu muito para o desenvolvimento do magnetismo. O nosso último físico, mas não tão pouco importante, Michel Faraday, ele criticou a concepção da força elétrica, magnética e gravitacional, dizendo então que elas não agiam em distâncias em lugares vazios. A distância em lugares vazios. Ele, em vez disso, ele imaginou, ele pressupôs de que as cargas, esse espaço vazio entre as cargas, ele fosse preenchido por um certo algo, que ele dizia que esse certo algo empurrava ou puxava as cargas. E ele pegou esse algo e comparou esse algo a um tubo de borracha, dizendo que esse tubo se esticava e então passava entre as cargas de polos opostos ou sinais opostos. Michel Faraday também foi um grande físico que teve como um dos seus grandes inventos a roda de Faraday. Esse experimento foi uma demonstração de uma superfície condutora eletrizada com seu campo elétrico nulo. Também não podemos deixar de ressaltar que, através de suas grandes ideias fundamentais, que perderam até hoje, que em relação à eletricidade e magnetismo, foram essenciais e, de certa forma, foi muito importante para o descobrimento da existência do campo elétrico. Meu nome é Ana Valesca, eu sou do terceiro C e eu vou falar o que é campo elétrico. O campo elétrico é uma propriedade intrínseca das cargas elétricas que mede a ação que uma carga tem sobre um determinado meio. O campo elétrico mede o quanto o campo pode atrair ou repelir uma carga. O campo elétrico é uma grandeza física vetorial
ou seja, ele tem módulo, direção e sentido. Ao redor de cada carga, em qualquer ponto do espaço, vai ter um valor de campo elétrico, um sentido de campo elétrico e uma direção de campo elétrico. Essa propriedade é inversamente proporcional ao quadrado da distância, ou seja, se a distância aumenta, a carga de campo elétrico vai diminuir. O campo elétrico é a influência que a carga tem nos arredores. Ou seja, quando você coloca uma carga com uma grande quantidade de campo elétrico, ela vai atrair outra com grande força. Como é que funciona o sentido do campo elétrico? Quando a carga é negativa, o campo elétrico é radial, mas com sentido para dentro. Quando a carga é positiva, o campo elétrico também é radial, mas com sentido para fora. Boa tarde, eu sou Thalita e sou do terceiro C. E vou falar sobre as linhas de força. A linha de força, ela foi criada por Michael Faraday e ela é essencial para inspecionar o campo elétrico. A linha de força, ela é uma linha imaginária que é desenhada na sua tangente para que aponte no vetor do campo elétrico. A proximidade entre essas linhas, ela é relacionada na intensidade do campo elétrico. Agora eu vou falar 5 propriedades da linha de força. A primeira é que a linha de força ela não é real. Como eu citei antes, ela é uma linha imaginária. Mas ela é uma forma mais para você poder visualizar o campo elétrico. Como a gente sabe, ele apresenta módulo, direção e sentido. O nosso segundo exemplo, que eu trouxe até um exemplo aqui para a gente visualizar melhor, que é as linhas de força, elas são sempre amplas, elas são abertas, ou seja, elas não fecham entre si. E elas sempre saem do positivo e sempre entra no negativo. No nosso terceiro exemplo, a linha de força, ela não pode começar num campo e terminar no mesmo campo. Ela sempre tem que começar em um e terminar no outro. O nosso quarto exemplo é que se o campo ele for nulo, não vai existir as nossas linhas de força. No caso, essas linhas elas não vão nem sair nem entrar. E o nosso quinto exemplo é que quanto menor for as nossas linhas, maior vai ser o módulo do campo elétrico. Porque é como se elas diminuíssem mais para cá e elas vão se expandir mais ainda no nosso campo elétrico. E outro exemplo que eu queria falar é que quando essa carga e essa são positivas, elas vão se repelir e não vão nem essa vai sair e vai entrar nessa. Elas vão aqui vai ficar afastadas e elas vão se repelir. Se esse for negativo e esse também, eles vão se entrelaçar, eles dois, esse vai entrar nesse e esse vai entrar nesse. E esse foi o meu exemplo sobre as linhas de campo, as linhas de força. A tangente de qualquer ponto em cima de uma linha de força indica a direção do campo elétrico resultante. Portanto, se uma carga de prova for colocada no mesmo ponto, ela sofrerá uma ação de força elétrica na mesma direção. Duas ou mais linhas de força não se cruzam, uma vez que elas já representam uma soma vetorial nos campos elétricos naquele espaço. A direção perpendicular a 90 graus, as linhas de força formam uma superfície equipotencial. Em toda extensão de uma superfície equipotencial, o valor do campo elétrico é constante, bem como o valor potencial elétrico. Quando uma carga elétrica move-se na direção de uma linha de força, a força elétrica realiza trabalho sobre ela, transformando a energia potencial elétrica em energia cinética constante, ou vice-versa. Quando a carga elétrica move-se em uma direção perpendicular a uma linha de força, a força elétrica não realiza trabalho sobre ela, e dessa forma, tanto a sua energia potencial elétrica quanto a sua energia potencial cinética devem permanecer constantes. No nosso grupo de eletrostática do terceiro C, nós vamos apresentar um experimento que se chama Mapeando o Campo Elétrico.
Bom, como a gente sabe, campo elétrico e carga são duas coisas recíprocas, onde há carga, há campo elétrico e vice-versa. Só não há o campo elétrico quando os corpos são neutros. Como eu falei no vídeo anterior, explicando linhas de força, quando nós temos cargas neutras, não há as linhas de força, no caso não existe o campo elétrico. Nesse experimento, para a gente poder produzir ele, a gente utilizou 3 palitos de churrasco, eu botei duas borrachinhas para fazer a base, para ele ficar em pé, usei uma linha de costura e um pedacinho de papel alumínio. Vou utilizar também um pedaço de papel toalha e um canudo. A gente vai começar atritando o papel toalha com o canudo. Agora nós vamos aproximar do papel alumínio. E ele está tipo se repelindo. Agora eu vou atritar de novo pra ver, e vou encostar no papel alumínio. Explicar o porquê que isso acontece. Quando a gente atrita o canudo no papel, na folha de papel, no papel toalha, isso vai ser um processo de eletrização por contato. Quando eu encosto ele aqui no papel alumínio e ele atrita, vai ser um processo por condução. Então vocês viram que quando eu só aproximei no papel alumínio, ele se repeliu. Isso indica que a carga do canudo que eu atritei com o papel alumínio, elas vão ser iguais. Quando eu aproximo, quando eu encosto no papel alumínio e ele se atrai, as cargas deles vão ser diferentes. Tá? Então, resumindo, é praticamente isso. Quando a gente aproxima e ele se repele, vai ser cargas iguais, e quando a gente encosta nele e ele se atrai, vão ser cargas diferentes. A carga do canudo vai passar para o alumínio. E esse foi o nosso experimento.